Gente, eu sempre acreditei no poder da leitura. A leitura tem, assim, ela tem o poder de transformar a nossa vida. E eu quero contar para vocês aqui um ensinamento que eu aprendi com uma pessoa e que transformou meu modo de pensar. Vem comigo aqui depois da vinheta. Bom, eu sou uma pessoa extremamente conservadora, né? Sempre fui muito medrosa, hoje eu não sou mais assim, mas eu cresci num lar em que meu pai era militar e depois passou em concurso público na magistratura. Então vocês imaginam, eu sou uma pessoa que viveu numa família que não existia esse negócio assim de vamos empreender, vamos correr risco, vamos colocar dinheiro aqui correndo risco de perder. Eu não vivi essa experiência, né? Mas o que acontece comigo? Mais tarde, conheci meu marido na faculdade de Direito, né? A gente se conheceu e ele cresceu num lar de empreendedores, né? A mãe dele sempre foi empreendedora, desde nova a mãe dele teve uma livraria, inclusive dentro da universidade, da faculdade de Direito, e o pai dele, apesar dele ter sido funcionário de banco, depois ele, com 40 anos de idade, quando ele se formou e conheceu a minha sogra, ele acabou casando e ele deixou o emprego do banco para empreender como advogado. Por quê? Porque o banco queria transferir ele para uma cidade longe e aí a minha sogra tinha livraria, então eles decidiram fazer isso. Então, assim, são pessoas que se arriscavam. E o meu marido cresceu neste conceito de vida. E eu conheci ele, nós nos casamos e a minha ideia quando eu terminei a faculdade de Direito era prestar concurso. Eu queria fazer concurso. Na verdade, eu queria fazer parte do Ministério Público do Trabalho. Olha só que ideia, né? E eu tinha o sonho disso, mas por que eu tinha o sonho disso? Porque eu buscava segurança. Eu achava que prestar um concurso me daria segurança e estabilidade. Essa era a minha cabeça. Só que depois que eu casei, o meu marido tinha um escritório junto com meu sogro, o escritório começou a ter algumas mudanças e ele veio e falou para mim: Ariadne, por que você não vem trabalhar comigo no escritório ao invés de prestar concurso? Assim você pode me ajudar e a gente pode crescer junto aqui dentro. No começo, eu vou confessar para vocês que eu estava com bastante medo, porque aquela ideia da estabilidade e da segurança era muito forte na minha cabeça. E para mim, advogar, ser advogado, ainda mais num país como o nosso, que tem pouco advogado, né, gente? Aqui tem mais advogado, acho que de habitantes nesse país. Nossa, eu fiquei bem assim receosa. Mas eu decidi aceitar isso com o meu marido, por quê? Porque eu estava casada, eu queria ajudar ele a crescer, a prosperar, até porque eu também cresceria e prosperaria. Nós fizemos isso juntos. E essa foi a minha decisão. Então eu comecei a advogar, só que eu tenho uma vantagem. Apesar do medo, se eu decidir fazer aquilo, eu ia fazer. E eu faço até dar certo. Eu não tenho essa assim, eu vou fazer e vou ver se dá certo. Se der certo, tudo bem. Não, quando eu decido fazer, eu vou fazer até dar certo. Como eu decidi fazer direito, eu queria exercer a minha profissão, né? Eu tinha já passado no OAB, tudo. Eu falei, não, vou fazer isso então até dar certo. E eu comecei a advogar, construímos todo nosso escritório que a gente tem hoje, tudo que nós fizemos, a nossa carteira de clientes, né? Pegamos já com uma base e demos continuidade a tudo isso. Mas sempre aquela coisa. E quando a doTERRA apareceu na minha vida, era um novo empreendimento, a gente já tinha outros empreendimentos, alguns que já deram errado. Sim, eu já tive coisas com meu marido que a gente começou e não deu certo, não teve como ir para frente, perdemos um pouco de dinheiro, né? Faz parte, a gente tentou, mas não deu certo. E aí apareceu a doTERRA. Quando a doTERRA apareceu, eu entendi que o modelo de negócio da doTERRA era incrível, porque assim, o risco dele é zero, eu não tenho risco. Se eu falar para você que a gente tem risco na doTERRA, é mentira, porque qual que é o risco desse negócio? Eu ficar com os olhos para meu uso pessoal aqui, é o máximo que vai acontecer. Só que eu uso os olhos, então isso aqui nem vai durar, aliás eu vou ter que continuar comprando porque a gente continua usando. Mas o investimento para você fazer esse negócio é muito baixo, porque para você começar você tem que adquirir um kit inicial, pequeno, baixo. E para você manter o valor de manter esse negócio é muito baixo. Qualquer empreendedor que vai empreender aqui no Brasil sabe que o custo para se empreender é altíssimo. Se você decidir abrir uma loja de roupa hoje, uma loja de chocolate ou uma franquia, quanto que você não vai ter que pagar? Você tem que ter pontos, você tem que ter estoque, você tem que colocar estoque dentro da loja primeiro, né? Não tem essa de não, vou começar e não vou ter estoque. Não, você tem que investir em estoque, atrás de estoque. Você tem que alugar ponto, você tem que contratar um contador, às vezes você vai precisar de um advogado. Se você precisar de funcionário, você sabe que para você registrar os encargos trabalhistas, um funcionário ele custa no mínimo o dobro do salário dele. Então, assim, empreender no Brasil é muito arriscado, é muito difícil, tem muito encargo, muito tributo, não é tranquilo. E eu sei disso porque eu advogo para empresas, né? Eu tenho empresários clientes. Então, eu sempre ficava com esse receio de empreender. Quando a doTERRA chegou, eu vi que ela não tinha esse risco.
E nesse mesmo tempo eu conheci um autor, que é o Flávio Augusto. E o Flávio Augusto eu não conheci pelos livros, eu conheci pelas redes sociais. Comecei a ver uma palestra dele, assistir vídeos dele e decidi comprar o livro dele, que ele conta a história dele, né? O Geração de Valor, que ele conta toda a história dele, de quando ele saiu lá de Irajá. E tem uma coisa no livro dele que ele falou, que aquilo me marcou tão profundamente, que de lá pra cá eu adotei esse estilo de vida. Que é o seguinte, as pessoas elas querem segurança ao invés de liberdade. Elas trocam a liberdade delas pela segurança. Então elas trocam o tempo delas do dia para ter um emprego das 8 às 18, né? Elas trocam a liberdade delas de estar com o filho, de ficar em casa ou de fazer alguma coisa que depende, né, que elas queiram, pela estabilidade, pela segurança. Aquilo ficou martelando na minha cabeça. E bem nessa época que eu li o livro dele, estava acontecendo aqueles casos no Rio de Janeiro, que os aposentados do estado do Rio de Janeiro não estavam recebendo as suas aposentadorias. Eu não sei se vocês lembram dessa época, mas teve uma época que as pessoas aposentadas do estado do Rio de Janeiro não estavam recebendo as aposentadorias porque o estado estava sem dinheiro. E aí ficou claro para mim o que ele disse. A estabilidade, a segurança está no dinheiro. A gente no direito, a gente tem muita mania de pensar assim no direito adquirido. Se a pessoa preencheu o requisito para aposentar, ela tem direito adquirido, ninguém vai poder tirar aquilo dela. E é verdade, não vai mesmo, existe esse princípio, né, no direito do direito adquirido. Acontece o seguinte, se não tem dinheiro, como é que vai pagar? Tem que pagar, mas se não tem para pagar, como é que faz? Quantos casos no judiciário a gente já não viu que a pessoa teve uma sentença declarando que ela tem que pagar aquilo e ela nunca pagou? Por quê? Porque ela não tem dinheiro para pagar e não tem de onde você tirar. Você pode procurar, você pode fazer penhora, você pode fazer arresto, sequestro, pode fazer o que for e você não acha dinheiro para pagar. Então nisso eu entendi. Na verdade, gente, a nossa segurança e a nossa estabilidade, ela está onde o dinheiro está. E como que eu faço para ter dinheiro? Eu preciso criar meios de fazer renda, eu preciso buscar meios de prosperar financeiramente para gerar liberdade para a minha vida, para que eu possa ter tranquilidade que se caso esse negócio que eu estou fazendo não dê certo, eu tenho outro que consegue me segurar. Se caso isso que eu estou fazendo não prospere, eu tenho outra coisa que consegue me segurar. É até aquele princípio, né, de não colocar todos os ovos numa única cesta. Mas isso só vai acontecer o dia que a gente buscar realmente a liberdade. E a liberdade, ela está exatamente onde a gente põe o dinheiro da gente, onde está o dinheiro. Então, por isso que a gente precisa fazer dinheiro. E o Flávio Augusto, ele ensina muito princípios relacionados a isso, a fazer dinheiro. Inclusive, ele fala muito sobre venda. Ele mesmo fala que a fortuna dele vem toda do quê? Das vendas. Ele fala de como você precisa aprender a vender, você precisa falar com as pessoas, se relacionar. Ele fala do time de vendas que ele construiu quando ele começou a criar a WhatsApp, né? A quantidade de escolas que cresceu justamente porque ele aprendeu a vender. E o maior problema do brasileiro é que o brasileiro tem essa vergonha, né? Morre de medo de vender. E aí como é que vai prosperar se você tem medo de vender? Se você tem medo de oferecer para as pessoas algo seu, algo que você sabe que vai transformar a vida das pessoas, que vai ajudá-las, que vai melhorar a vida delas. Ele, por exemplo, vendia curso de inglês. Curso de inglês não é importante? Não é importante falar inglês? No mundo de hoje, alguém que não fala inglês, não é muito mais difícil a vida dessa pessoa para conseguir um emprego bom, que pague bem, do que quem sabe falar inglês? É uma coisa importante. Então, olha aí, e se ele não vender? Ele não vai transformar vidas. Então, quando você pensa que o que você tem é para transformar vidas, é para ajudar pessoas, vender deixa de ser aquele bicho de 7 cabeças e passa a ser aquela coisa leve, fácil, né? Porque você entende. O meu produto, ele é transformador. O que eu ofereço é para ajudar as pessoas. E foi isso que eu aprendi com ele. Fora outras coisas inúmeras, né? Mas esse da segurança e da estabilidade ficou sempre martelando na minha cabeça. Não sejamos os que buscam segurança e vendem a sua liberdade. Vamos preferir a liberdade, gente, porque as pessoas que são livres, elas têm muito mais direito de escolha, elas vivem muito mais felizes, elas são muito mais autênticas, né? E elas ajudam muito mais as pessoas do que as que buscam apenas a segurança. E aí, fez sentido para você esse vídeo? Você também se toca com esse tipo de ensinamento? Para mim fez muito sentido. Por isso que eu gosto de ler, gosto de estudar, gosto de aprender, porque eu sei que isso alimenta a minha mente, me torna uma pessoa muito mais inteligente emocionalmente. Gostou do conteúdo? Então aproveita, se inscreve no canal, aciona o sininho, não perde o nosso conteúdo. E se você quiser me conhecer mais, vai lá no meu Instagram, @ariadneesteves, que você vai conhecer mais sobre mim, sobre a minha história, sobre a minha vida. Beijos, até o nosso próximo vídeo.